Vejam como terminaram quase 70 dias de manifestações, de vigília, né? Uma vigília que pedia a intervenção das Forças Armadas. E aí Alexandre de Moraes enquadrou todo mundo, né? Nos crimes, seguintes crimes, eu tenho aqui. Associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime, além de dano ao patrimônio público. O fato é que está na lei, né? Agora, o Alexandre de Moraes chamou todo mundo de terrorista e criminoso antes de julgar. É muito estranho isso, que o próprio juiz já qualifica a pessoa, a própria imprensa usa o suspeito. O sujeito matou alguém na cara de todo mundo, confessou, mas continua sendo chamado de suspeito. Ninguém chama de assassino, porque pode ser processado pela pessoa, que se ela for absolvida depois, né? Ficou estranho. Mas Alexandre de Moraes, no seu despacho, declarou guerra. Eu vou ler para vocês o que ele diz, né? Estamos falando de pacificação nacional e tal, depois da posse de Lula. Ele diz assim: a democracia brasileira não irá mais suportar a ignóbil política de apaziguamento. Aí ele compara com o Chamberlain, que queria paz, né, e cedeu ao Hitler. Depois o Hitler invadiu a Polônia. Ele diz que um apaziguador, citando Churchill, é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. Então, se depender de Alexandre de Moraes, como ele demonstrou no discurso de posse na presidência do TSE, é guerra, né? Eu não sei se Lula, ontem à noite, comentou com os governadores com os quais ele conversou que se é preciso apaziguar ou partir para a guerra. O fato é que numa guerra o Brasil está dividido em dois. São duas metades. É altamente preocupante exacerbar os ânimos que já estão quentes, cabeça quente, tanto que manifestantes que passaram quase 70 dias na paz, tudo limpinho, lá na frente do QG, de repente é aquela explosão dentro da sede dos poderes, dentro dos palácios, que foram dilapidados, né? Destruição, sujeira, quebra-quebra, né? Foi terrível. Foi parecido com o que a esquerda fez em 2006, quando entrou na Câmara dos Deputados o movimento de libertação dos trabalhadores sem terra, que levavam pedaços de concreto para quebrar os computadores, viraram carro, etc., isso em 2006. Ficou parecido e, de certa forma, justificou medidas de Alexandre de Moraes. 1.200 presos foram conduzidos em ônibus para o auditório, imenso auditório da Polícia, da Academia Nacional de Polícia Federal, que lembrou muito, a foto do auditório me lembrou muito, eu estava no Cone Sul, naquele 11 de setembro de 1973, me lembrou muito o Estádio Nacional, onde Pinochet pôs os prisioneiros políticos depois de ter derrubado o presidente Allende. E determinou também a desocupação do acampamento na frente do QG, houve uma negociação para não haver coesão, para o Exército não se desgastar mais, né, tirando à força o pessoal de lá. Houve uma saída voluntária, mas foram presos, muitos foram presos. Os ônibus recém-chegados foram todos cadastrados, né? Estão sendo investigados para saber quem pagou, quem financiou, se alguém financiou a viagem ou não. Até onde eu sei, todo mundo pagou passagem para vir, né? E aí estão bloqueando ainda redes sociais de muita gente, e vai haver, diz aqui o ministro Alexandre de Moraes, que absolutamente, que é uma certeza absoluta que todos serão responsabilizados civil, política e criminalmente, né? Então, é o que temos, né? Enquanto isso, o presidente Bolsonaro provavelmente, depois dos acontecimentos de domingo, em que ele postou condenando a depredação que aconteceu, né? Ele acabou internado num hospital com dores abdominais em consequência da facada do Adélio Bispo. E eu não vi no noticiário do jornal chamar o Adélio Bispo de terrorista, né? É incrível. Adélio Bispo, que foi do PSOL, que obviamente só uma criança recém-nascida vai acreditar que ele fez isso sozinho, né? Choveu advogado,
mas o nome dele foi autorizado a entrar pelo gabinete de um deputado para ter um álibi naquele mesmo 6 de setembro. Mas, enfim, certamente a saúde do presidente, que já estava agravada pela tristeza, depressão, depois da eleição, acabou levando ele a um hospital, porque Michele ficou preocupada e chamou socorro. Eu não tenho as últimas notícias sobre o estado de saúde dele. De Brasília, Alexandre Garcia.